pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o continente africano. Peço desculpas aí, mas eu não estava muito bem, a cabeça doendo pra caramba, mas estamos aí. Vamos estudar um pouquinho sobre o continente africano, esse continente que é muito estigmatizado, né? Olhado como um território que só tem pobreza, problemas, né? Fome, doenças, morte, etc e tal. Então, a partilha do território africano, né, ela se inicia aí no período do século XV, né, devido aí ao tráfico de escravos, né, que era um excelente negócio, a comercialização de escravos capturados e trocados por produtos no litoral africano. A gente está falando aí no período das grandes navegações, da expansão, e que esses países localizados ali no território europeu, né, simplesmente sintetizavam um pensamento do colonizador, da colônia de exploração, né? E a expansão do capitalismo industrial, que se iniciou também aí nesse período no território europeu, trazia-se como grande necessidade o que a conquista, né, por matérias-primas, né? E foi a principal mola impulsionadora, né, para que os países europeus, né, conquistassem aí o território do continente africano em busca de quê? De suas riquezas, das suas potencialidades. Em 1885 acontece a Conferência Internacional de Berlim, onde se estabeleceu, né, a partilha do território africano, né, dividida principalmente entre as grandes potências industriais europeias daquela época, né? Então, que fique bem claro que o principal interesse dessas grandes nações europeias jamais foi de colonização, né, de povoamento, e sim de exploração. Haja visto que os interesses econômicos dessas grandes potências estava direcionada, né, ali ao escamoteamento e o acesso às riquezas existentes no local, né? E é claro que para isso eles precisavam de uma bandeira, né? Então eles alegavam que todo esse processo acontecia pelo dever que o europeu possuía de civilizar as culturas inferiores. Então, portanto, disfarçando-se nesse discurso, muitas nações europeias então iniciam o processo de colonização do território africano. Bom, quando a gente olha para o território africano, normalmente as pessoas associam sempre a coisas negativas, né? Fome, muita morte, caos social, problemas, do avanço de doenças, né? Etc. e tal. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra forma de enxergar o território africano, né? Não que esteja errado, né? Mas não tem apenas esse lado, né? A abundância de riquezas minerais presentes no território africano. Gente, nós estamos falando de um território que nós temos o principal país, né, produtor e exportador de pedras preciosas e ouro no mundo. Estamos falando aí de Serra Leoa, né, da África do Sul e outros mais. Então, nesse quadro mostram as principais jazidas minerais encontradas no território africano. Então, nós temos aí nos países do norte grande abundância aí de petróleo, né? O carvão espalhado aí entre as regiões mais centrais e sul, né? Sudeste ali, ferro, cobre, urânio, bauxita, ouro, diamante, fosfato, né? Um país que apresenta riquezas minerais imensas, mas que vive sobre uma dura consequência, né, da maneira como o colonizador europeu se estabelece lá. Vamos lá. Aqui a gente está vendo o mapa da África, né, e a divisão que foi realizada entre essas grandes potências europeias daquela época, né? A gente chama esse processo de partilhamento do território africano. Então a gente vai ver aí que a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros países participaram do processo, né, de colonização desse território. Mas uma colonização voltada para quê? Para o processo de exploração, não de povoamento. Algumas pessoas até dizem assim, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos franceses ou pelos ingleses, a nossa realidade seria outra.
Estou mostrando para vocês aqui evidências que não foi quem nos colonizou que estabeleceu aqui no Brasil, né, um país subdesenvolvido ou em processo de desenvolvimento. Não é isso, mas o modelo que foi implantado no Brasil é que é determinante, né? Então, essa divisão que foi feita entre as grandes potências europeias da época não levava em consideração aspectos naturais, culturais e étnicos, nada disso, né? Era meio que uma divisão artificial, né? Buscando atender às necessidades desses países, dessas grandes potências europeias. Para a gente começar a entender a questão do território africano na sua essência, a gente vai ter que analisar esses dois mapas. O mapa da esquerda mostra a divisão étnica da África, né? As áreas demarcadas das tribos existentes no território africano, vamos dizer assim. Então, o território político do território da África mostra, por exemplo, que em alguns países você possui várias etnias, vários povos diferentes vivendo no mesmo lugar, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, para Angola, nessa parte inferior aqui à esquerda. Angola, tá lá. Quando você translada o território político da Angola hoje para a divisão étnica, né, das etnias existentes no território africano, a gente meio que começa a entender como é que era difícil a relação de paz em alguns territórios, alguns países africanos, principalmente, sobretudo, pelas rivalidades que existiam entre os países, né, entre as etnias aí existentes. Só para você ter uma ideia, Angola tem como língua oficial o português, mas são mais de 300 dialetos diferentes, se referindo aí às diferentes tribos, né, às diferentes culturas, às diferentes povos que existem aí. Então, aí a gente tem os diferentes povos e culturas no território africano, né, que a gente vai encontrar povos de origem de descendência, né, muçulmana, nós vamos encontrar brancos, negros dentro do território africano, né? Povos de grande estatura, povos com pequena estatura, cada uma com a sua singularidade e sua característica, né? Essa é a principal divisão, a divisão que eu gosto mais de estudar o território africano, é subdividindo ele em dois grandes grupos, né, o território africano. Ao norte a gente vai encontrar a África Branca, né, e ao sul a gente vai encontrar a África Subsaariana. Quais são as características que diferenciam, né, essa África branca e a África negra? A África branca fica mais ao norte, ou seja, acima do deserto do Saara, né? Então nós vamos encontrar aí na África negra, né, a localização aí mais ao sul, né? Então, falando sobre a África negra, nós temos aí sua localização ao sul do deserto do Saara, também chamado de África subsaariana. Nesse território, a população ela é composta, na sua grande maioria, por grupos negroides. Predominam aí as seitas politeístas, né, de adoração a vários deuses, como o animismo, além do catolicismo e alguns povos islâmicos, né? A maior parte dos países da África negra, eles vivem na condição de países subdesenvolvidos. Basicamente, vivem aí da prática da agricultura de subsistência. Já a África branca, a África mais ao norte, a gente vai ver aí que corresponde à parte do continente africano, né, que está localizado ali no deserto do Saara, né, só corrigindo o que eu havia falado. Nessa região a gente vai ver aí a predominância de povos de origem árabe, né, o etíope também, né, os egípcios, entre outros. A religião professada pelos países aí da África branca é o islamismo, e alguns países eles se destacam aí para as riquezas minerais, né, de fosfato, gás natural e também petróleo. Obviamente que o processo de descolonização do território africano, nós vimos há 2 slides atrás, que a África foi partilhada entre as grandes potências europeias, e aí após a Segunda Guerra Mundial se inicia o processo de descolonização, exatamente durante o período do cenário da Guerra Fria, né? Então, a independência tardia de muitos desses países aconteceu apenas no âmbito político, permanecendo uma ligação que se perpetuou e se perpetua ainda até os nossos dias. Esses países eles ficaram sendo conhecidos como neocolonialismo, né?
pertenceriam na colônia, os novos países independentes, recebiam aí benefícios, né, ao se aliarem ao capitalismo ou ao socialismo. Porque nós estamos falando de um período aí, né, de Guerra Fria. Né? Esses novos países, abre aspas, né, que se independentes, que não eram independentes coisa nenhuma, apresentavam disputas internas pelo poder, né, uma mão de obra desqualificada, e as melhores terras eram sempre controladas pelas elites dominantes, né, onde eles plantavam muito produtos de origem tropical, aí, nesse caso aí os plantations. Nesse slide, a gente está vendo em ordem cronológica, né, o período onde aconteceu a maior quantidade de países que se tornaram independentes. Né, foi entre a década de 60 e a década de 70. Nesse outro slide, a gente está vendo aí 18 países africanos que vislumbram as piores posições em índice de desenvolvimento humano, né, no mundo, com base nos dados do IBGE 2010. Então nós estamos vendo aí países como Guiné, Ruanda, Holanda, Benin, Malawi, Zâmbia, Costa do Marfim, Burundi, República Democrática do Congo, Etiópia, Chad, República Centro-Africana, Moçambique, Mali, Nigéria, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Serra Leoa. Esse último aí, Serra Leoa, está entre os piores países do mundo, se não for o pior. Né? A média de vida de um serra-leoense dificilmente chega aos 33 anos de idade. Um país que tem um número imenso de pessoas infectadas com o vírus HIV. Né? Vale até uma dica aí para vocês assistirem esse filme, né? Porque é um filme que mostra e retrata a realidade lá em Serra Leoa. O filme se chama Diamante de Sangue, que mostra a história de um mercenário, né, com um habitante local que tem o seu filho sequestrado, né, e transformado em guerrilheiro. Aí ele descobre um diamante grande, né? E muitas pessoas sabem, né, que a que troco que o comércio de diamante acontece no mundo, né? Muitas vezes até explorando e colocando pessoas em situações, né, de vulnerabilidade, né, de exploração quase que total. Então a situação de pobreza e o subdesenvolvimento presente no continente africano foi provocada em parte pelo colonialismo vicioso. Né? O continente africano encontra-se totalmente isolado, né, do processo de globalização e apresentando inúmeros conflitos internos, fruto de ocupação e descolonização europeia que levou em conta apenas seus interesses econômicos. Né? Muitos grupos hoje lutam, né, pelo controle de determinadas áreas. A melhor alusão que a gente faz aí é, para justificar isso que a gente acabou de afirmar, né, a Guerra dos Facões, que acontece em Ruanda. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, o confronto entre essas duas principais etnias dentro do território de Ruanda, os Hutus e os Tutsis, né, em poucos dias de conflito entre eles, dizimaram uma quantidade enorme de pessoas. Né. Ruanda ela foi colonizada inicialmente pela Bélgica, né, depois os franceses, né, os ingleses também chegaram ali. Né. Tem como sua capital, né, Kigali, né, e sua etnia praticamente formada por esses três grupos, os Tutsis, os Hutus e os Tuás. Muitas vezes esses grupos eles se revezavam no poder, né? Dependendo do apoio que vinha de fora, né? E os interesses econômicos que ali se estabeleciam. Né? Aí vocês vão ver que no século XIX a região foi ocupada pelos alemães, que logo aliaram-se aos Tutsis e converteram os Hutus à escravidão. Após a Segunda Guerra Mundial, os alemães perdem poder na região e a instabilidade passa a reinar. Tutsis e Hutus passam a se confrontar, provocando altas atitudes cruéis e violentas de ambas as partes. Em 1962, o país conquista sua independência e liderança dos Hutus se consolida. Né? Estes passam a perseguir os Tutsis, sempre assim. Quem estava no poder massacrava o outro. Quando o outro chegava no poder, passava a perseguir e massacrar e vice-versa. Né?
Bom, os Hutus eles contam com a maioria da população de Ruanda, cerca de 90%, controlam aí o exército, convocaram a população civil, né, a participarem desse movimento revolucionário usando armas domésticas como facão, machadinhas, né, facas domésticas, picaretas. Já os Hutus apresentam 10% da população e eles não possuem uma ligação, não possuem uma ligação. Muito bem. Então, 10% dessa população que controla, né, os Tutsis controlam a principal base da economia, né, principalmente atividades ligadas à agropecuária, né, e também o mercado informal. Então, em 1994 acontece, né, o assassinato do presidente ruandês, né, Habyarimana, vítima de um atentado, né, terrorista. Explode uma violenta guerra civil entre Hutus e Tutsis. Em apenas 2 meses de confronto lá, terrível isso, né? Cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas, literalmente. Esse evento, gente, é citado até hoje, né, nesses encontros internacionais, só para você ter uma ideia, né, do corte, do crescimento do ritmo da população holandesa. Você está vendo aí essa queda vertiginosa, né? Se foram 800 mil mortes, equivalente a 11% da população, do total da população. Então, a paz dentro do território africano é uma situação extremamente provisória. Muitos investimentos são feitos aí nos setores sociais, né, porque são escassos mesmo, né. Crianças, elas são usadas. Na verdade, esses investimentos nem acontecem, viu, gente? Quando acontece assim uma iniciativa que vem de fora, como pequenas Criança Esperança, a ONU, Unicef, coisas assim. Muitas crianças, elas são usadas como soldado, né? E milhares de refugiados vivendo em absoluta miséria, né? Em situação de uma boa aula, que você se prepare, afinal de contas, as provas, os concursos já estão perto aí, os processos seletivos. E esse assunto, o assunto sobre África, é um dos assuntos que caem com muita frequência. Tá bom? Tá bom? Bom estudo para todos vocês e logo logo nos vemos, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.